apresentar a nossa querida Marilda, que vai trazer o estudo tão importante para essas reflexões. Obrigada. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Vamos ter certeza que a melhor escolha que a gente fez hoje foi vir aqui a essa casa espírita receber os ensinamentos de Jesus. E o nosso assunto do estudo de hoje, que eu vou estudar junto com vocês, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Essas são palavras de Jesus. E estudaremos também as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então vamos ver que revelações são essas, por que Jesus fala isso, não vim destruir a lei. O nosso estudo começa com essas palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus fala: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-las, mas cumpri-las. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último J, o último ponto. E antes da gente, então, ver por que Jesus disse que não veio destruir a lei, a gente vai falar das 3 revelações. Essas revelações foram revelações de Deus aos homens. A primeira revelação foi a Moisés. E a gente vai ver um pouquinho aqui da história de Moisés. Quem já sabe vai lembrar, quem ainda não sabe vai aprender agora. Há muito mais que 1000 anos antes do nascimento de Jesus, havia um povo chamado povo hebreu, que vivia tranquilamente na sua terra, com as suas plantações, com o seu gado. E, de repente, houve lá uma grande seca. E esse povo hebreu, então, teve que abandonar a sua terra. Teve que sair em busca de um lugar onde eles pudessem encontrar esse elemento vital, que é a água, né, que nos permite viver, e que a gente até tem que orar muito para que ela não nos falte atualmente. Mas esse povo, então, saiu caminhando, porque naquele tempo era assim que se transportava de um lugar para o outro, né? Caminharam por muito tempo, até que eles chegaram ao Egito. E lá no Egito, eles se estabeleceram, encontraram o que eles precisavam, água, trabalho, e começaram ali a levar uma vida muito boa, né? Criando suas famílias. O povo que é feliz, ele progride, ele aumenta. E esse povo, então, começou a crescer. O povo hebreu começou a crescer no Egito. E isso preocupou um pouco o faraó, porque ele ficou vendo que estava tendo gente demais, estrangeiro na terra dele. Ele começou a fazer umas certas limitações, mas o povo sempre ali trabalhando. Então, o faraó resolveu, numa atitude drástica, escravizar os hebreus. Eles então trabalhavam, mas já não podiam ter aquela remuneração que eles tinham, mas assim mesmo continuaram trabalhando e vivendo a sua vida e prosperando e ficando em número grande. E o faraó temia que eles viessem a dominar o Egito, de tão grande que era o número deles. Então, o faraó tomou uma atitude mais drástica ainda. Ele ordenou que fossem mortas todas as crianças que nascessem do sexo masculino, para que o povo hebreu não tivesse essa continuidade. E essa ordem foi executada. Os soldados egípcios invadiam as casas, apanhavam os bebês do sexo masculino, matavam os bebês. Mas houve uma mulher chamada Jocabel, que ela conseguiu esconder o filhinho dela por uns 3 meses. Mas ela viu que a coisa não ia durar muito. Ela ia acabar assistindo seu filho morrer ali, bebezinho, morto pelos soldados. Então, ela tomou uma decisão. Lá no Egito existe o rio Nilo, que ainda existe até hoje, né? E ela teve a ideia de colocar o seu filhinho de 3 meses dentro de um cestinho e colocar o cestinho no rio,
para que as águas do rio Nilo levassem para bem longe dali o menino, né, a fim de que ele não fosse morto, para que ele fosse parar num lugar onde não houvesse essa lei do faraó. Só que o menino não foi muito longe, porque a filha do faraó, a princesa Termutes, viu o cestinho, encontrou o menino, achou lindo, quis adotá-lo, e o pai, então, como fazia as vontades da filha, permitiu que a princesa adotasse esse menino hebreu. E ela deu até um nome a ele, Moisés, que significa saído das águas. Dê licença de eu tomar uma aguinha. Moisés, então, foi criado no palácio do faraó como um egípcio, recebeu educação igual a dos egípcios, mas nunca esquecia do seu povo hebreu escravizado. Um dia Moisés assistiu uma briga de um soldado egípcio com um escravo hebreu. Moisés tomou partido dessa briga e o soldado egípcio acabou morrendo. Essa foi a gota d'água que estava faltando para o faraó poder querer se livrar de Moisés. Então ele teve que fugir e foi parar numa terra chamada Madiã. Lá ele encontrou um homem, pastor de ovelhas, Jetro, que empregou como cuidador das ovelhas. E ele ficou cuidando das ovelhas e acabou até casando-se com uma filha de Jetro, tiveram um filho chamado Gersam. Aí começa então a história da revelação. Moisés um dia está pastoreando as ovelhas ao ar livre e ele vê ao longe um arbusto pegando fogo. Então ele se dirige lá para esse arbusto e ele diz que ele ouve a voz de Deus. Isso é um relato bíblico. O relato bíblico, ele tem que ser interpretado, porque foi passado, né, por tradição do avô para o filho, para o neto, e sempre tem aquela história que a gente tem que interpretar. Eu imagino assim, quando Moisés fala que há um arbusto pegando fogo, e esse fogo lhe fala com a voz de Deus, eu acredito que Moisés era um excelente médium, né, que naquela época nem se falava nisso, e ele recebe ali, aquele fogo pode representar uma energia superior, e ele recebe então de Deus, que eles chamavam Javé, a ordem de voltar ao Egito para libertar o povo que estava escravo, o povo hebreu. Moisés então chama seu irmão, Arão, e eles voltam ao Egito para poder tentar libertar o seu povo. Mas o faraó fica irredutível, não deixa ninguém sair, porque estava sendo vantajoso para ele ter escravos trabalhando para ele, né? Não precisava pagar nada. Então, começam a acontecer fenômenos. O rio, o Egito, né? O rio Nilo, o rio do Egito, as águas ficam vermelhas como se fosse sangue. Depois vem uma praga de rãs, vem uma praga de mosquitos, vem úlceras nas peles das pessoas. E o faraó sempre achando que aquilo era o Deus dos hebreus que estava mandando para eles. Aí vem as 10 pragas do Egito, que estão lá no livro do Êxodo. A última praga foi a morte dos primogênitos, quer dizer, os filhos mais velhos da família. E o filho do faraó é morto. Então o faraó resolve não lutar mais contra e permite que os hebreus saiam do Egito. Então, o livro do Êxodo, Êxodo significa saída, relata essa saída do povo hebreu do Egito em busca de uma terra onde eles pudessem viver. Eles caminham por muito tempo e quando passam perto de um monte, sempre liderados por Moisés, quando passam perto de um monte chamado Monte Sinai, Moisés de novo recebe um chamado, que ele diz, o chamado de Deus, segundo o relato bíblico, para subir esse monte. O povo fica embaixo e Moisés sobe, fica lá por algum tempo e lá em cima ele recebe os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos, Kardec coloca aqui no livro, no primeiro capítulo que nós estamos estudando, e são os seguintes: amar a Deus sobre todas as coisas,
Eu sou o Senhor que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Segundo mandamento, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não roubareis. Oito, não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiçareis a casa de vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esses 10 mandamentos, Moisés anotou-os, não com a caneta Bic nem lápis, porque naquele tempo não existia, mas esculpiu, certamente esculpiu em alguma coisa de barro, né? Esculpiu com uma pedra, era assim que era escrita naquele tempo. E ele desce então para comunicar ao povo esses 10 mandamentos de Deus. Só que quando ele chega lá embaixo, ele encontra um verdadeiro carnaval. O povo hebreu, que passou uns 430 anos no Egito, tinha adquirido os hábitos dos egípcios, que eram politeístas, eles adoravam vários deuses, adoravam os bichos, os animais como sendo deuses. E esse povo hebreu já tinha construído, até recolhendo o ouro de todos os hebreus, um bezerro de ouro, que eles estavam adorando esse bezerro. Quando Moisés desceu, eles estavam correndo em volta do bezerro, dançando, cantando. E Moisés ficou muito enfesado e ele quebrou as tábuas da lei, que ele havia escrito, os 10 mandamentos. Fez uma punição para o povo e algum tempo depois ele subiu de novo ao monte, pegou de novo os 10 mandamentos e trouxe para comunicar ao povo. Esses 10 mandamentos são a primeira revelação de Deus aos homens. Só que Moisés não se limitou a passar os 10 mandamentos. Ele criou leis disciplinares, porque o povo estava muito indisciplinado, estava muito errado. Então ele criou novas leis e disse ao povo que era Deus que tinha mandado essas leis também. Aliás, todos os legisladores naquela época faziam isso para ser obedecidos. Então, eles usavam ameaças, né? E Moisés trouxe para o povo uma imagem de um Deus vingativo. Só que Deus, que faz, é puro amor, jamais poderia usar uma lei punitiva, como, por exemplo, uma lei de Moisés que fala olho por olho, dente por dente. Né? Vocês devem conhecer essa lei. Arrancou teu olho, arranca o dele também. Quebrou teu dente, quebra também. Equivale hoje ao nosso bateu, levou. Deus jamais poderia fazer uma lei dessas, né? E isso foi o que Jesus veio modificar. E quando Jesus fala, eu não vim modificar a lei, ele não veio modificar a lei de Deus. Jesus é a segunda revelação de Deus aos homens. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para... Nem eu entendo a minha letra. Para servir de guia e modelo. Ele fez essa pergunta aos espíritos. E os espíritos superiores responderam com uma palavra só: Jesus. É a única resposta dos espíritos que usa uma palavra só em todo o Livro dos Espíritos. Então, Jesus é a segunda revelação de Deus aos homens. E quando Jesus fala isso, que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, mas ele veio corrigir essa lei de Moisés, que tinha muitos excessos. Na verdade, Jesus veio condensar a lei de Deus. Porque vocês vejam bem,
os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus se referem a Deus. Os outros todos se referem ao próximo. Jesus, então, inteligentemente, ele resumiu a lei da seguinte maneira: esses 10 mandamentos ficam sendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, reparem, os 3 primeiros: amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer seu santo nome em vão, guardar um dia santificado para Deus. Estão se referindo a Deus. Todos os outros 7, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, não furtar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, estão se referindo ao próximo. Então, o que Jesus fez foi condensar os 10 mandamentos em 2, mas ele jamais transformou a lei de Deus. Ele não mudou em nada a lei de Deus. E quando ele fala também, não passarão, como é que ele fala? Não passarão o céu e a terra sem que se cumpra perfeitamente essa lei, até a última letrinha. Ele quis dizer o seguinte, que a gente pode desperdiçar a nossa encarnação, a gente pode ampliar o nosso tempo de evolução, mas enquanto a gente não cumprir toda essa lei, a gente não vai alcançar o reino de Deus. Jesus, então, veio aqui exemplificar com a sua própria vida esses ensinamentos. Ele não mudou em nada. Ele falou, mas ele naquele tempo não poderia ser muito bem entendido, porque as pessoas ainda eram muito limitadas, né? Até hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade em entender, né, os ensinamentos de Jesus, porque Jesus fala assim, sempre se referindo ao mundo espiritual. E a gente, como é aqui da Terra, a gente é matéria, a gente interpreta a coisa materialmente. Então fica às vezes um pouco difícil de entender. Mas Jesus prometeu que ele enviaria o Consolador. E esse Consolador é a nossa doutrina espírita. Ela vem esclarecer melhor todos os ensinamentos que Jesus nos passou. E assim como Jesus não veio alterar a lei, os 10 mandamentos, o Espiritismo também não altera a lei de Jesus. Em nenhuma palavra o Espiritismo vai contra a lei de Jesus. Ele é um Espiritismo cristão. Ele transmite a nós os ensinamentos de Jesus, que agora a gente está um pouquinho mais evoluído para entender. E vocês reparem que quando a lei é dita para Moisés, Deus se dirige a um indivíduo, Moisés, né? Quando a lei é dita para Jesus, é também um indivíduo, Jesus. Só que, para o Espiritismo, não há uma pessoa específica para receber essa lei, porque são os espíritos que receberam essa lei em todo o mundo. Eles são as vozes do céu que transmitem para nós os ensinamentos de Jesus. Agora, o papel de Jesus não foi apenas o de um legislador. Ele veio exemplificar aqui com a própria vida dele, né? E quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele diz que ele não veio destruir a lei cristã, mas ele veio cumprir essa lei. E o Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas o Espiritismo desenvolve, completa e explica, isso quem está falando é Kardec, explica em termos claros para todas as pessoas o que só foi dito sobre a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que Jesus anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como igualmente o anunciou a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, essa doutrina espírita, essa abençoada doutrina espírita, ela nos esclarece sobre o plano que Deus tem para nós. Deus tem o plano para nós de que a gente seja perfeito.
Não perfeito como Ele, porque Deus é absolutamente perfeito. Nós seremos relativamente perfeitos. Um dia seremos. E para a gente ser perfeito, a gente não pode ter defeito. Então é por isso que Deus, a lei de Deus, nos corrige nos nossos mínimos erros. Para ser perfeito não se pode ter erro. Então muita gente pode pensar assim: mas eu nessa vida não tenho erro nenhum, não faço nada de errado, ajudo o meu próximo. Olha, Deus é justo. Se você está passando por uma dificuldade, se nós estamos passando por alguma dificuldade, se Deus é justo, a gente está resgatando alguma dívida. E se não foi nessa vida agora, a gente trouxe esse erro de outras vidas e está resgatando agora. E o Espiritismo nos explicando isso, ele nos consola, né? A gente fala: puxa, é verdade, eu estou passando por essa dificuldade porque alguma coisa errada eu fiz. Então fica mais fácil da gente aceitar, né, a provação que a gente esteja passando. Por isso é muito interessante que a gente estude a doutrina espírita, que a gente busque conhecimento. Existem aqui nessa casa, em todas as casas espíritas sérias, existem cursos para a gente poder aprender o Evangelho, poder aprender os livros de Kardec, que nos ensinam como a gente deve administrar a nossa vida. O Espiritismo, ele não faz milagres. Não quer dizer que se a gente está passando por uma dificuldade, então eu vou frequentar a casa espírita, eu vou receber passes, então vai passar tudo, vai sumir tudo, vou ficar boa e tal. Não é bem assim. A gente aprende a administrar as nossas dificuldades. Porque se a gente tem que passar por elas, a gente tem que saber passar por essas dificuldades. Então, eu sugiro que a gente busque ensinamento. É muito importante que a gente aprenda. A gente pega um livro espírita para ler sozinho, pode até não entender. Eu confesso a vocês que há uns 20 anos eu recebi de um aluno um livro, foi o primeiro livro espírita que eu li, o livro Nosso Lar. Eu li o livro de ponta a ponta, não entendi nada. Ainda achei que o que estava ali estava muito exagerado, porque eu não tinha conhecimento da doutrina. Então, se a gente pega um livro para ler sozinho, a gente pode até não entender nada. Mas se a gente começa a estudar, frequentar os cursos, não estou dizendo que tenha que ser só aqui na casa de Eurípides de Barçanufo, mas em qualquer casa que a gente puder, casa séria, espírita, perto da nossa casa, que a gente puder frequentar os cursos, a gente deve fazer. Busquem conhecimento. É só assim que a gente pode se libertar. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é estudando, é buscando conhecimento que a gente pode entender, que a gente pode administrar a nossa vida, que a gente pode ser mais feliz e alcançar essa perfeição que Deus planejou para nós. Eu acho que era isso que eu tinha que falar, talvez eu tenha até falado pouco, mas era isso que eu tinha que dizer, era isso que eu preparei. Só que eu tenho uns livrinhos que você me permite? Esse livro, Otimismo Todo Dia, é o meu livrinho de cabeceira. Então, quando eu fui ler esse livro hoje, eu achei que tinha muito a ver com o que a gente ia falar aqui hoje, inclusive com o que a Ayla falou sobre o pensamento, porque realmente, gente, tudo começa com o pensamento. Tudo. Qualquer decisão que a gente for tomar, começa com o pensamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. E o pensamento que caiu para hoje, aliás, a mensagem que caiu para hoje, dia 16, é a mensagem 16 desse livrinho, e fala o seguinte: creia no valor dos seus pensamentos. Não limite a sua mente e exercite em profundidade o seu poder de desvendar, de se controlar e amar, confiando que pode operar maravilhas nas tarefas a que se dedicar. Confie na sua capacidade e rogue
e jogue para longe o que for fraqueza ou medo do insucesso. Seja forte na prova e obedeça à moral do respeito mútuo. Tenha bons objetivos e neles permaneça. Espere ser bem-sucedido a todo tempo e considere-se preparado contra o atrapalho que surgir. A vida é arte sua. Quem fica de olhos vendados acaba caindo no poço. E eu achei muito interessante porque nesse outro livrinho aqui, que foi escrito por uma filha que recebeu mensagens de sua mãe que faleceu, esse livrinho está esgotado, não se encontra mais em lugar nenhum. Você tem, né, Terezinha? E esse livro tem mensagens ótimas. E parece até que foi combinado, porque ele fala também de acordo com esse que a gente viu ali. Ele fala assim: ninguém evolui sem trabalhar. E esse trabalho a gente pode até incluir também o estudo que a gente faz na casa espírita. Temos a pretensão, esse aqui a mãe está falando para a filha, e a filha psicografou. Temos a pretensão de dar-te o nosso testemunho de aprendizado. Quem está falando isso é uma mãe espírita, né? Se ela é espírito. Se a filha psicografou, ela era um espírito. Então, temos a pretensão de dar-te o nosso testemunho de aprendizado de algum conhecimento adquirido através das experiências vivenciadas. Por isso afirmamos: ninguém evolui, ninguém progride sem trabalho, sem estudo, sem luta, sem persistência. Não és ocioso, entregas-te às tarefas rotineiras que a vida te oferece. A comodidade não há de ser a posição daquele que pretende crescer. O trabalho é sempre a melhor ocupação na vida fácil e tranquila, ou nas dificuldades e nos reveses. Em qualquer circunstância, o trabalho tem uma grande utilidade, porque ocupa o espírito de forma construtiva. Assim é que, em todas as situações, entrega-te ao trabalho. Não te entretenhas com as preocupações ou relembrando de sabores que te levarão à intranquilidade. Não permitas que alguns momentos ociosos possam te sugerir a ansiedade ou a aflição. Não des tréguas à mente positiva. Faze com que teu cérebro esteja sempre ocupado com pensamentos bons, enquanto tuas mãos se ocuparem com algum trabalho útil. Que Deus te faça compreender o grande valor do serviço que está sempre à tua disposição como remédio eficaz para todos os teus males. Então, parece que foi combinado a gente falar sobre pensamento, mas foi, com certeza, né, na espiritualidade. Então, resumindo, o nosso estudo de hoje foi sobre Jesus nos dizendo que não veio destruir a lei de Deus, pelo contrário, ele veio exemplificá-la, mas veio cortar aqueles excessos das leis disciplinares de Moisés. E também estudamos as 3 revelações: a primeira, Moisés, com os 10 mandamentos; a segunda, Jesus, condensando esses 10 mandamentos em amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo; e a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e que eu convido a todos a participarem dos cursos da doutrina espírita que são ministrados nas casas espíritas sérias. Era isso que eu tinha que falar. Agradeço a atenção de todos e que possamos pôr em prática esses ensinamentos de Jesus. Obrigada.